Bom, vamos agora ao item 62 do nosso material didático, na página 105. Vamos falar de mais um pastor anabatista sendo descoberto, Michael Kirchner. Bom, eu até recomendo a vocês, se vocês quiserem, vocês podem ir na internet escrever Enciclopédia Menonita e escreve o nome de todos esses anabatistas que eu estou colocando aí no material didático para vocês, né? Eu coloco alguns pequenos trechos, vocês vão estudar a vida deles, peregrinações, como eu citei, aquela peregrinação, 200 pessoas peregrinando, cansadas do caminho, encontra uma aldeia abandonada, vamos ficar aqui mesmo. Imagine você caminhar daqui a Petrópolis 3 vezes, não? Com famílias, né, crianças, provavelmente pessoas idosas com dificuldade, não? Mas que tem que peregrinar para conseguir uma terra, um lugar onde eles possam praticar o culto deles, não? Então vai ser mais um martirizado em 1529. A Enciclopédia Menonita diz sobre Kirchner. Michael Kirchner, um mártir anabatista, foi batizado em junho de 1528, no Vale de Eisack, no Tirol, Áustria, por Georg Zaurunk, que mais tarde foi companheiro de viagem de Jacob Rutter, ou seja, é um rutherita. Lembra que eu contei para vocês na aula passada, e hoje mesmo já citei diversas vezes, o maior grupo de anabatistas da Morávia nesse período, eles são chamados de ruteritas, por causa desse pastor Jacob Rutter, tá bom? Que era bem famoso. Tá bom? Então, na verdade, essa pessoa aceitou Jesus como Salvador numa igreja Assembleia de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Quando falar em ruteritas, você pode estar falando da Assembleia de Deus. Tá bom? E veja que está citando o nome de diversos pastores lá na Áustria, lembrando que a Áustria é uma daquelas regiões onde estão os vales, né, onde os cristãos estavam escondidos. E estão sendo descobertos agora, está vendo nomes de diversos pastores. E aí depois diz, e foi nomeado por Zauring como chefe do grupo anabatista local, né, como dirigente da igreja, né? Seu campo de missão, depois de agosto, foi o Vale de Eisack e Adige, todos vales, né, da região da Áustria, onde tinham muitos anabatistas, e eles estão, olha, veja, eles estão correndo o risco de morte e estão pregando o evangelho, né? Aí diz, esses 2 vales, especialmente ao redor de Teusnofen, Gufidau e Kurtatsch, Kautern, Leifern e Clausen. Bom, deixei esses nomes aí estranhos para vocês verem que haviam muitas igrejas anabatistas e essas igrejas estão perdendo pastores, não? Porque algumas pessoas que viviam no local, por exemplo, eu não tenho condições de caminhar, vocês vão, eu vou ficar aqui, e ficava por ali vivendo, né? E ele chegava e encontrava aquelas regiões praticamente abandonadas. E pessoas ali, às vezes idosos, né, que não tinham como caminhar 200 quilômetros para fugir, e acabavam que essas pessoas precisavam de assistência. São alguns casos que nós encontramos, eles exatamente dando assistência e então sendo mortos, né? Então você veja, aí ele diz que nessa região de Clausen, ele batizou 100 pessoas. Antes de sua conversão ao anabatismo, ele havia sido escrivão do tribunal de Vos. As autoridades o vigiaram de perto e o pegaram. Ele tinha se convertido em 1528 e está a conversão séria, porque você se converter e pregar sob risco de morte, não? Junto com outros 7 em um culto na noite de 25 de abril de 1529. Ou seja, estava fazendo um culto nesses vales, já era um conhecido, né? Pouco tempo que tinha deixado, tinha aceitado Jesus numa igreja anabatista, estava sendo caçado. Bom, ele foi levado para Innsbruck e preso na Torre de Krauter. Ele recusou todas as tentativas de conversão e morreu na fogueira em 2 de junho de 1529, em Innsbruck.
As autoridades estavam tão apressadas com a execução que nem esperaram notícias de Ferdinando, o rei, né, a quem o caso havia sido relatado. George Blaurock, um dos fundadores do movimento, assumiu o comando da congregação órfã. Chegou lá em maio de 1529, acompanhado por Hans Langner, de Ritten, no Vale de Eisack, e após um breve período de trabalho também morreu na fogueira em Clausen. Ele cita o exemplo também de Blaurock. Eu achei interessante colocar aqui que vocês vejam, eles estão sendo caçados, os obreiros anabatistas estão sendo caçados pela Europa, tanto por católico quanto por protestante e até por reis que não tinham uma ligação direta por questão religiosa. Aí passou a ser por difamação. Os católicos e os protestantes disseram que eram anabatistas que tinham feito aquela revolta. E até hoje eles falam essa mentira. Se você for estudar com um protestante, ele vai falar essa mentira. Entendeu? Que os anabatistas eram perigosíssimos. Eu já vi protestante falando isso, eu tenho que ouvir essas aulas, né? Não. Eu comento, ainda em 1529, Hans Langner, outro pastor anabatista, companheiro de Michael Kushner, foi descoberto e executado na fogueira em Clausen, no Vale de Eisack, em 14 de agosto do mesmo ano.